Programa Você Pode. Psicóloga Juliette Barreto. Jornalista Adriana Nascimento. Fala, minha gente, muito bom dia. Estamos de volta aqui com mais um Você Pode, falando sobre psicologia e políticas públicas. Esse tema esses temas que são tão transversais e tão importantes para a nossa sociedade, na modernidade, com toda essa evolução que está tendo. E hoje a nossa temática principal é sobre o mercado de trabalho. Vamos abordar alguns aspectos. Aquilo que a gente não conseguiu hoje, a gente pode dar seguimento em outras transmissões, e vocês podem ficar à vontade para participar, para interagir, para sugerir, sempre acessando o Instagram Juliette PC, ou pode ser pelo site www.cruzeiroam.com.br, se você quiser sair de casa e quiser ouvir pelo celular, de repente. E temos também o telefone que a Écio vai soltar para a gente aí, os telefones para contato, para fazer perguntas, questionamentos, sugestões. Você pode. Ligue e participe da nossa programação. 71-3511-2832. Jornalista Adriana Nascimento. Agora, minha gente, vamos dar a voz aqui à nossa especialista em psicologia, que trabalha nas comunidades aqui de Salvador, que está ali na prática, na ponta, lidando com todas as questões sociais e pode falar com propriedade das políticas públicas que devem ser implementadas, das formas como deve ser feita o alocamento de recursos do nosso estado, do nosso país, do nosso município, para beneficiar a população de diversos bairros, inclusive dos que ela acompanha e apoia e faz trabalho assistencial e voluntário, e você também está convidado para participar. A voz é sua, Julie. Bom dia a todas, todos e todes. De fato, hoje é um tema que a gente sabe da importância desse tema, né? E falar de mercado de trabalho é também poder falar do impacto, né, que isso tem na vida das pessoas, né? A falta do emprego, o quanto que isso também atravessa o psicológico, né, de muitos trabalhadores e trabalhadoras. Então, hoje a gente vai estar aqui falando um pouquinho sobre as políticas públicas e mercado de trabalho, como essas duas coisas estão interligadas, né? Ou não estão no nosso dia a dia. Exatamente, verdade. Isso é muito importante porque como mexe, né, o psicológico da pessoa, como mexe com essa questão da ausência de estar fora do mercado de trabalho, do tempo que leva de busca para o emprego e de como os índices, eles não estão favoráveis, assim, nesse último trimestre, nesses últimos anos de 2023, os índices não foram favoráveis, pelo menos aqui na Bahia, né? Somente 2 estados do Brasil tiveram mais evoluções e a gente não teve um impacto, embora o PIB tenha crescido um pouquinho, a gente ainda tem, assim, alguns déficits em diversas questões, né? Por exemplo, hoje ainda existe o resquício de uma sociedade, de uma tradição de uma sociedade como a gente conversou no último programa, de escravagista, em que mulheres pretas e pardas, elas demandam mais tempo no trabalho doméstico, mais do que as mulheres brancas e mais do que os homens, consequentemente, né? E isso é um reflexo, né, da vulnerabilidade social que a mulher preta e parda ela passa. E muito embora o currículo da mulher ela seja superior ao do homem. Hoje a gente vê que continua ainda o padrão de que a mulher, mesmo com melhor conhecimento técnico, ela recebe menos do que o homem, e a mulher preta e parda recebe menos do que a mulher branca. Ela tem menos espaço em cargos de direção, de gestão, ela tem maior dispêndio de força, de tempo no trabalho doméstico. A pauta das escolhas dos cursos são voltados para que tenha disponibilidade para o trabalho doméstico, ou seja, são cursos voltados para isso. Então, são cursos que muitas vezes não demandam salários não oferecem salários muito altos, porque elas sabem que vão precisar dedicar tempo para filho, para casa, porque o homem, ele normalmente, apesar de todo o discurso que a gente ouve hoje, de toda a bandeira que é levantada hoje, em tese,
na teoria, a prática ainda não consegue abraçar e não consegue materializar essa desmistificação dessa realidade, não consegue alterar essa realidade. A mulher ainda continua sendo a chamada quando o filho está doente na escola, a mulher ainda consegue ser chamada quando tem um problema de confusão na escola, a mulher ainda abdica da vida de trabalho dela quando algum parente adoece, a mulher ainda continua sendo uma espécie de liderança nos aspectos sociais do núcleo familiar. E isso faz com que ela escolha uma profissão que se adeque, e pode ser algo inconsciente. Até você que domina esse assunto pode falar mais sobre isso, porque pode ser algo inconsciente. Por exemplo, no serviço social, 99% dos profissionais são mulheres. Exatamente. É tão interessante esse recorte que você traz, Drica, e eu vou dizer algo aqui que as pessoas vão compreender, né? O mercado de trabalho se pauta pela cor e pelo gênero, né? Então, essa questão do desemprego, ela tem cor. O desemprego tem cor, né? Qual é a cor do desemprego? Quando a gente está em algumas instituições buscando uma vaga, né, para se colocar no mercado de trabalho, em tese, quando a gente vai fazer ali uma análise, a gente vê, né, quem é que está ali buscando, quem é que está ali em situação de desemprego, né? É a mulher preta, é o homem preto. Então, esse recorte que você traz é muito interessante e os estudos apontam, né, comprovam isso. Então, o mercado de trabalho tem cor, o desemprego tem cor. Tem um dilema, uma justificativa que muitos se apoiam nela, né? Que é a justificativa de que as pessoas não estão qualificadas para o mercado de trabalho. Eu fico muito revoltada quando eu ouço essa justificativa, principalmente quando vem da mídia, da própria mídia, né? Quando está ali divulgando algumas vagas e que, portanto, vem na lógica de justificar que essa vaga não foi preenchida por falta de qualificação. Na minha concepção, é uma grande falácia, porque nós sabemos que as pessoas estão qualificadas, né? O mercado de trabalho tem pessoas aí qualificadas fora do mercado de trabalho. Então, para mim, é uma grande falácia essa ideia de que não se consegue preencher determinada vaga por falta de qualificação. Isso. Então, a gente percebe que há uma contradição muito grande nesse sentido. E quando a gente fala, né, da mulher preta, do homem preto, quando a gente fala de que as mulheres estão muito mais qualificadas que os homens e que, portanto, os homens, mesmo fazendo ali o mesmo papel, a mesma função de a mulher, ele é muito mais valorizado, né, do que a mulher, aí a gente vai para um outro recorte também, que é essa questão de gênero. Não apenas essa questão de raça. Então, são muitos sinalizadores que interferem nesse processo desigual, né, nesse processo mercadológico mesmo da coisa. E que, em tese, quando muitas mulheres se debruçam em escolher uma profissão, de fato, muitas escolhas elas não são tão conscientes. Não são tão conscientes por conta desse cenário desigual que a gente vive e que já somos inseridas, né? Então, para conciliar com as minhas práticas domésticas que eu aprendi, que eu acreditei que meu papel também é ocupar esse espaço do trabalho doméstico, eu preciso, ao escolher uma área profissional, escolher uma área que me dê uma certa flexibilidade para associar uma coisa a outra. Então, de fato, às vezes não é mesmo uma escolha consciente por conta desse pensamento enraizado, né? De que a mulher ela precisa fazer e dar conta de várias coisas. E a gente pode dar conta, e a gente dar conta, mas é um pensamento que foi muito, muito colocado e imposto por essa sociedade, né? Machista, patriarcal, e que a gente acaba reproduzindo esse pensamento. E você acha que existe algum senso intrínseco assim na mulher, de um senso de responsabilidade no sentido maternal em relação que influencia nisso ou não? É somente uma questão histórico-cultural? Não, tem esse instinto mesmo maternal. A gente aprendeu, a gente aprende, a gente reproduz isso, né? E se é um comportamento aprendido, eu costumo dizer bastante isso na clínica. Se é um comportamento aprendido, a gente pode desaprender. Não é que a gente nasceu com esse instinto de fazer, de cuidar. Não, a gente aprendeu. Tá certo? Então, a gente aprendeu onde? Tem um processo histórico aí. E desconstruir isso não é tão fácil, nem tão simples.
Mas, se é um comportamento aprendido, em tese a gente pode desaprender, é romper, a quebrar essa barreira aí, que nos impede de fazer escolhas mais conscientes e assertivas. Entendi. Tá? Independentemente das nossas atuações, das nossas colocações, das nossas imposições, que nós somos impostos a fazer, né? A entregar um resultado em todas as áreas que a gente se predispõe a executar. Mas a gente precisa entender que a gente pode fazer uma escolha independentemente dessas imposições que a sociedade nos faz, né? Uhum. Hoje a gente percebe também que as mulheres estão se inserindo em áreas que antes eram ocupadas apenas por homens. Né? Hoje a gente se depara com pedreiras, né? Mulheres na construção civil, engenheiras. Então a gente percebe que a gente tem quebrado muito isso. E a gente não pode esquecer que a gente só tem conseguido quebrar isso por conta dos movimentos sociais. Né? Então, trazer essa reflexão é dizer que outras mulheres também passaram por esse processo de luta na resistência que a gente precisa dar continuidade. Isso, e a gente vê também com a mudança no mercado de trabalho, né? A mudança da demanda no mercado de trabalho, né? Hoje em dia a gente sabe que com a era digital houve uma mudança muito grande, velhas profissões estão sendo esquecidas, Sim. novas aparecendo, e isso também acaba pedindo muito, exigindo muito um ritmo mais frenético de dedicação para uma qualificação continuada, né? Para que tenha tempo para manter essa qualificação, para que faça essa qualificação. Então, isso já demanda mais tempo, que é uma coisa que o homem tem com mais facilidade do que as mulheres. Então, isso afeta a competitividade de alguma forma. Uhum. As mulheres acabam sendo afetadas porque ela já tem lá o ciclo dela, a rotina dela toda de trabalho e de casa e de tudo que já vem historicamente construído, e precisa se remodelar e se readequar às novas demandas do mercado de trabalho que vem aí com inteligência artificial, com tecnologia, com big data, com as áreas todas de tecnologia que tem sido demandada, e que hoje alguns recrutadores até se queixam de ausência de profissional qualificado nessa área, tanto homem quanto mulher. Só que é lógico que para o homem se dedicar a se qualificar nessa área é muito mais fácil. Ele vai ter muito mais tempo. Se a mulher sendo a líder do lar, fazendo tudo do lar, ele vai ter muito mais tempo para se remodelar, se reinventar e adentrar nesse mercado de trabalho de forma competitiva. Já a mulher não, né? Exato. E aí a gente não pode esquecer também de trazer aqui, né, a responsabilidade das empresas, né, do gestor em relação a isso. Porque quando a gente fala dessas desigualdades, a gente está trazendo aqui um recorte, né, da mulher negra, da mulher preta, é importante lembrar também que existem outros grupos, né, minoritários, né, que é LGBT, né, a gente percebe também uma dificuldade desse público se inserir no mercado de trabalho, né, as lésbicas, os gays, bissexuais, travestis, transexuais, então a gente percebe, né, os deficientes também, então a gente percebe que esses grupos tem uma certa dificuldade mesmo de se inserir no mercado de trabalho e se manter. Sim. Por conta desse processo do preconceito mesmo. Né? Então, os gestores precisam investir mais em pessoas, os gestores precisam gostar mais de pessoas, treinar os seus colaboradores, seus líderes, a proporcionar um ambiente acolhedor, né? E que venha manter esses profissionais no mercado de trabalho. Esse investimento seria desde cedo, porque o que é que acontece? Às vezes há uma desmotivação, né? De que não vou conseguir, não sou capaz, então teria que vir desde cedo. A pessoa que, vamos supor, a que fica deficiente não, mas a que nasce deficiente. Ela tem que vir com um trabalho desde cedo para que ela veja que ela tem, dentro das limitações dela, ela tem um leque de opções em que ela pode investir, mas que isso precisa trabalhar o psicológico dela, né? Desde cedo. Porque, veja, você vai numa organização, você ou não vê, ou quando vê, apenas uma ou duas pessoas, né, nessa condição. Então, ainda há esse processo de não identificação naquele espaço. Muitas pessoas, né, que estão ali, que fazem parte desses grupos minoritários, às vezes não se reconhecem dentro do contexto organizacional, né? Justamente por isso. Algumas empresas têm porque querem cumprir uma cota, né? Uma cota que é obrigatória. Querem se beneficiar tributariamente. Mas veja que
esse grupo, essa pessoa que faz parte desse grupo, né, minoritário, às vezes não conseguem ali entregar um resultado por falta também de não pertencimento. Às vezes a empresa não tem, por exemplo, atender uma pessoa com deficiência, às vezes essa empresa não tem nem estrutura para receber, né, esse profissional. Estrutura física Estrutura mesmo, física, não tem. Então, aí já desmotiva. Então, veja, esse trabalho ele precisa ser pensado bem antes. A gente precisa lidar e entender que as pessoas elas são capazes de desenvolver, desempenhar qualquer função que ela esteja ali apta a exercer, né, a desenvolver. Só que ainda há uma deficiência muito grande nas empresas de compreender, né, compreender e captar essas pessoas. E elas dão resultado. Né? Então, é isso, é o preconceito que impera também dentro do ambiente corporativo, organizacional. E a gente precisa desconstruir essa cultura mesmo. Isso. E pensar em políticas públicas nesse sentido é também atrair esses gestores para fazer parte dessa construção e desconstrução. Exatamente. Tá certo? E temos a questão também, Júlia, da informalidade. Né? Hoje, um dos maiores desafios governamentais é a questão da formalização do trabalho, sobretudo no trabalho doméstico, em trabalhos que são mais operacionais, onde há uma informalidade muito grande. As pessoas não têm os benefícios reconhecidos, elas não têm um histórico de vínculo previdenciário conforme a lei. Isso é um desafio muito grande que políticas públicas precisam trabalhar em cima disso e as pessoas precisam saber lidar com isso diante da empresa, porque o que acontece? Se ela pressiona, ela fica com medo de ser demitida. Se ela não pressiona, ela fica na informalidade sem direito nenhum, desalentada. Como é que fica o emocional, o confronto dessa pessoa? Como é que essa pessoa lida com a situação dessa? A competitividade é tão grande que muitas pessoas estão, de fato, deixando de lado a lei de reivindicar seus direitos por medo mesmo dessa instabilidade diária, cotidiana, que os trabalhadores e trabalhadoras enfrentam. Muitas vezes, muitos profissionais acabam se calando, se silenciando, e poderiam até ter um espaço de fala, até para poder contribuir, né, no ambiente de trabalho, no desempenho da empresa, mas muitos preferem se calar por medo mesmo, né, do assédio moral. E isso tem afetado diretamente o psicológico dos trabalhadores e trabalhadoras. As pessoas estão mesmo passando por assédio moral, por instabilidade, nesse quesito mesmo de ficar sem o emprego, se for se posicionar. Então, você acaba silenciando o trabalhador. E a angústia, isso tem tomado conta mesmo. Muitos profissionais estão sofrendo com ansiedade, depressão. Né? Quantos casos de suicídio, né, a gente tem aí se deparado? No ambiente de trabalho. Logo cedo a gente estava com o presidente do Sindicato dos Bancários. Veja que a categoria bancária também tem esse recorte. O índice de suicídio é muito grande, né? Pela pressão ali dos bancos, que muitos sofrem dentro dos bancos, né? Então, veja que o ambiente de trabalho pode ser adoecedor. Exatamente. Pode ser adoecedor. Tem sido adoecedor. Tem sido, porque essa pressão, como você falou, essa pressão do assédio moral é muito grande, porque a pessoa está ali, é só propaganda. Recebe o e-mail, recebe a divulgação, o panfleto de denuncie, de passo a passo do PAD, da sindicância, disso, daquilo, avaliação de desempenho, tá? Às vezes nem fazem avaliação de desempenho e as pessoas ficam ali com medo de se manifestar e de repente perder o emprego. Para quem tem emprego, detalhe, para quem tem emprego, porque tem gente que não tem emprego e que lutaria até por uma posição dessa, o que já é um fato contraditório, né? Mas isso daí, e eu vejo que é muito tese, fica muito em tese, porque há um recurso investido do Estado muito grande em propaganda, em comunicação institucional e comunicação pública a respeito do denuncie, do sou contra, do não aceite, não tolere, e aí vem os panfletos, os flyers, os cards, os órgãos dando entrevista, mas tudo isso a gente vê que é muita teoria, porque na prática, no dia a dia, não tem esse acesso facilitado, não tem essa forma, e isso é um confronto muito grande para o trabalhador. O trabalhador é a parte mais fraca da corda, né? Quando a corda rompe para o lado do trabalhador, então ele fica
à mercê disso daí. Exato. Essa semana a gente se deparou com uma mobilização, né, dos profissionais municipais. Então, veja que eu tenho acompanhado esses movimentos, né, dos assistentes sociais, dos psicólogos e psicólogas municipais, e eles têm reivindicado muito, né, a valorização do profissional, né, têm reivindicado ali os direitos, né, que cabem a eles ali na qualidade de trabalhadores e trabalhadoras, e a gente percebe um adoecimento muito, muito presente por parte desses profissionais que, em tese, estão ali na lógica do cuidado. Então, veja, se nós estamos na lógica do cuidado, a gente precisa também desse cuidado. A gente precisa que o município, o Estado também nos deem esse cuidado, para que a gente possa dar um serviço de qualidade. E o que é que eles estão fazendo, né? Os gestores estão fazendo? Tirando os nossos direitos. Exatamente. Né? Então, veja, não é apenas um atravessamento de forma negativa ali a saúde mental dos trabalhadores que estão dentro do mercado de trabalho, mas que estão também fora. Mas esses que estão dentro do mercado de trabalho, em tese, também estão passando por essa pressão, por esse desmonte, né? Então, a ponto da gente parar os nossos serviços ali, que, querendo ou não, quando a gente para, acaba influenciando também na vida daquele usuário, né? O usuário que está ali buscando e que quer ser assistido por esses profissionais. Então, veja que é uma bola, né? Uma bola que vai ali se retroalimentando e que os gestores não estão percebendo a onda de adoecimento mental que, por conta dessa má gestão, tem influenciado, né, no desempenho, no rendimento desses profissionais, principalmente profissionais da saúde. Então, a gente teve aí exemplo da mobilização do Sindiceps, né, sindicatos ali dos servidores municipais, e muitos enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos reivindicando seus próprios direitos. Pessoas que, em tese, estão ali empregados, mas que estão sofrendo psicologicamente por falta, né, dessa garantia mesmo de direitos. E aí me vem o questionamento. O adoecimento está dentro do mercado e fora dele. Exatamente. Né? O desemprego, isso tem gerado um sofrimento, porque a gente entende a importância do emprego. Mas não basta ter somente o emprego, é preciso também ter um ambiente favorável para isso, né? Para que a gente possa entregar um serviço de qualidade à população. Mas para que a gente possa dar um serviço de qualidade, a gente precisa também ser assistido. Né? A gente tem também aí a luta dos professores, que estão passando também por essa questão, né? Essa gestão da necropolítica que a gente vê aí, que tem atravessado muitos profissionais da educação. Muitos estão se afastando por falta mesmo de acolhimento, de bem-estar. Né? Muitos estão aí com burnout, depressão. Então, veja, é uma retroalimentação de adoecimento terrível que a gente precisa chamar a atenção dos próprios líderes, dos próprios gestores, né? Chamar a atenção dos políticos, para que possam apresentar estratégias, algum projeto de indicação, algum projeto de lei que possa valer na sua prática. Por exemplo, a gente falou em alguns programas atrás da importância de se fazer valer a lei que já existe, a 13.935, com a inserção de profissionais, né, da psicologia e serviço social nas escolas. E não há aplicação dessa lei. E o pior é que são legislações que estão ali previstas constitucionalmente para serem implementadas. Não é algo hipotético que você pode escolher, não é algo arbitrário que você pode escolher fazer ou não fazer. É algo vinculado, é algo que você tem que fazer. É algo que precisa ser feito para que você esteja no padrão do que eles mesmos colocaram como previsto na nossa Carta Magna, nos nossos tratados internacionais de direitos humanos. São coisas vinculadas, não são coisas opcionais. E ainda assim fica ali aquele vácuo. Fica o vácuo e fica a contradição. Porque quando a gente fala da inclusão social, onde é que está mesmo essa inclusão social? Pois é. Há uma distorção até quando a gente fala de inclusão social, que as pessoas tendem a remeter apenas às pessoas que vivem em situação de rua. Né? Mas inclusão social é incluir esse trabalhador, essa trabalhadora também, as políticas sociais, sabe? Possibilitar ali o bem-estar, respeitar os direitos humanos. Ter inclusão social é isso também. Agora, você imagina o desafio de um profissional de serviço social numa empresa privada. Um dia ela está ali com um projeto ético-político em defesa do trabalhador, dos benefícios do trabalhador.
E aí ela lida com a alta gestão para lutar contra os benefícios do trabalhador, que vai de encontro à lucratividade da alta gestão na empresa. Imagine o posicionamento, como é afetado o psicológico desse profissional. Que muitos não conseguem nem aplicar, sabe, suas técnicas. Não conseguem porque não tem espaço. Os gestores não abrem espaço para a gente aplicar. É o que eu sempre trago da psicologia. Nós temos um vasto leque de conhecimento que a gente pode agregar em pensar em desenvolver políticas sociais, sabe? E nós não estamos ali numa mesa de discussão para compartilhar desse saber, para pensar, sabe, políticas para as pessoas que mais precisam. A psicologia não está ali. E racionalmente, se a gente parar para analisar assim, não a médio, não a curto prazo, mas a longo prazo, eu não diria nem a médio prazo, eu diria a longo prazo. Até com pesquisa, baseado em pesquisas, eu vou me referir a elas em relação a isso. Se a gente pensar em médio prazo, o benefício que isso traz, se for aplicado, é muito maior do que o custo que vai dar, por exemplo, depois com as enfermidades que irão aparecer, com os problemas sociais que virão e que irão aparecer. Então, a longo prazo, hoje, no imediatismo dos 4 anos de gestão do Poder Executivo, né, o Legislativo não tem essa limitação, ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, né, são eles que fazem as leis, né, então, eles é que mandam, né? Adriana, mas esse é o ponto. A crise é uma estratégia, sabe? Você tem aqui uma gestão por 4 anos. Para o outro se manter, precisa instaurar uma crise aqui agora. Para que o outro, no momento em que possa pegar essa crise aqui e resolver. E ao sair, pois é, mais uma crise. Então, assim, a crise é que vai mover todo esse sistema. Exatamente. É uma crise, é uma estratégia. Pois é. E fica a crise sempre com projetos, planos, tudo a curto prazo. Metas, cumprimento de... Então, veja, se essa gestão, ela foca nessa questão, né, da inserção social do mercado. Então, vamos trabalhar aqui o mercado de trabalho. Ok, vamos trabalhar o mercado de trabalho, mas deixou de lado, por exemplo, a saúde. A outra gestão já vai deixar de lado o mercado de trabalho para trabalhar a saúde, né? Então, a crise foi pensada aqui no contexto saúde. Foram pontos específicos. Pontos específicos. Só que minha gestão abraçou aqui o mercado de trabalho. Então, fica sempre nesse processo mesmo, porque a crise, eu entendo que é, assim como a pobreza, uma estratégia política, né? Então, veja que a gente está vendo um movimento aí da saúde, dos assistentes sociais, dos psicólogos, reivindicando ali, né, isonomia, né, no ambiente de trabalho, reivindicando as 30 horas do piso salarial. Na teoria. Na teoria. Né? A enfermagem até hoje aí nesse processo também. Piso. Então, sabe, entra a gestão, sai a gestão. Então, a gente vai sempre estar se colocando nesse movimento, porque... E ficam políticas públicas reprimidas. Porque é esse movimento que traz, sabe? Traz ali um engajamento, traz ali um resultado e, de novo, as minorias estão aqui sendo massa de manobra para decidir, né? Que governo é esse que entra e quem sai. Só que essas mesmas minorias, às vezes, não entendem o poder que tem. Porque quando a gente entender a força que nós temos, a gente vai conseguir mobilizar toda a estrutura. E que, às vezes, né? a minoria não é a minoria, como eu falei aqui no programa anterior, que às vezes, como, por exemplo, a mulher é um percentual muito maior. Muito maior. Então, ela é a maioria, mas ela permanece no estado de vulnerabilidade e precisa de uma atenção maior, assim como é reconhecido no mundo inteiro e está previsto. Agora, o mercado de trabalho ele tem tido assim, uma reviravolta em que o Brasil precisa se atentar para isso, porque muitas vezes a gente não percebe que alguns pontos do passado ficam sendo mantidos em pautas e os novos e os futuros a longo prazo que empresas grandes e países desenvolvidos internacionalmente estão dando mais espaço a isso, como, por exemplo, a questão da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial. Agora surgiu um conceito novo de Green Steel, que agora é a pessoa também focada na sustentabilidade, né? Porque a gente percebeu que a questão ambiental é um ponto fortíssimo e isso tem afetado, eu acredito que isso não é uma pauta, gente, isso não é um aspecto que está viralizado na mídia,
Mas, ao estudar, a gente consegue ver, por exemplo, que das 3 reuniões, das 3 conferências internacionais sobre o meio ambiente da ONU no mundo, 2 delas aconteceram aqui no Rio de Janeiro. E por que aconteceram aqui no Rio de Janeiro? Para o país, não, para o Brasil não deixar de representar, não estar de estar presente nessa reunião, quase 200 países, né, dos mais ricos do mundo, querendo o Brasil sem se meter em áreas que afetam a questão do clima e que vão afetar, consequentemente, o planeta de uma forma geral. E aí vem toda a política, toda a diretriz de investimento, de repasse de verba para tentar minimizar os danos que os países, por conta da segunda revolução industrial, tiveram usando matéria-prima que não é renovável e repassando dinheiro e não deixando mexer na Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. E aí o país não cresce. Mas essa verba está chegando e está sendo destinada para algum lugar. E que deveria estar sendo destinada para onde, né? Para a inclusão social no mercado de trabalho, que é fundamental para garantir um ambiente justo e igualitário, né, para todos. Mas aí é que está a questão. Será que os países desenvolvidos têm interesse que o Brasil se desenvolva? E aí é que vem a questão diplomática, a questão de toda essa articulação política de aprovação, porque cada vez mais existe uma nova lei na área ambiental, é de resíduo, é de práticas de patrimônio cultural, histórico, de patrimônio de manter as raízes indígenas e de coisas, e que será que eles querem realmente que o país, porque o Brasil está em desenvolvimento aí tem mais de 20 anos. O Brasil, com a potência que tem, com o PIB, o ranking nos países em relação aos PIBs mais altos do mundo, em contraposição com o IDH baixíssimo, com os piores do mundo, que é o que avalia o Índice de Desenvolvimento Humano da população. E investimentos de fora vindo bem de forma específica, parecendo com a impressão de que quer manter a população naquele estágio de paralisação da evolução mercadológica, sabe como é? Porque não é simplesmente uma política interna, né? Os desafios são grandes dos governantes da política interna em todos os entes federativos, mas nós temos aí uma força muito grande internacional que precisa de um país sustentável, de um país com bem-estar não só da população atual, como a preservação do meio ambiente para o mercado futuro. É aquela coisa, né? Então, consumo sustentável. Nós estamos para eles, mas eles, será que estão para nós? Exatamente. Né? E aí, se a gente for trazer essa reflexão também aqui, né? Trazendo ainda esse recorte do mercado de trabalho, da responsabilidade, né, das empresas, a gente precisa também falar para essas empresas que elas podem adotar políticas inclusivas, né, que venham beneficiar ou atrair e reter talentos diversos. E a gente tem potencialidades para isso. O nosso mercado de trabalho tem pessoas sim qualificadas. E a gente só precisa olhar para dentro. A gente só precisa aproveitar esses profissionais qualificados que são diversos, né? E dar essa oportunidade. Só que há uma contradição também nesse mercado de trabalho, porque, veja, eu ouço vários relatos, né, de pessoas que acabaram de sair das universidades, acabaram de terminar um curso de qualificação, que ao estar numa entrevista de emprego, o gestor sempre pergunta se já tem experiência, né? E aí, ao mesmo tempo que eles falam que as pessoas não estão qualificadas, e estão, eles cobram também a experiência profissional, então fica uma contradição muito grande. Ou podem ter a oportunidade de desenvolver. Pois é, como essas pessoas vão desenvolver essa experiência se não estão tendo essas oportunidades? Pois é. Né? Então, eu penso que as empresas deveriam começar a repensar mais. Né? Eu lembro que quando eu estava como analista de recrutamento e seleção, a gente, né, recebia ali um perfil, né, um documento impresso, que ditava ali exatamente o perfil, né, do trabalhador para que a gente pudesse fazer a seleção de acordo com o perfil da vaga. Só que tinham tantas informações ali que essas informações dificultavam mais a captação desse trabalhador do que a captação deles.
né? Uma contradição muito grande. Então, de repente, uma vaga específica aqui para uma vaga específica operacional, né? E que essa vaga exigia do trabalhador um inglês fluente, né? Exigia critérios ali, assim de gerência de diretores. Então, muitos pontos aí, eu penso que as eles querem empresas contratar um pontos. operacional com características de direção. Exatamente. Né? Então, assim, chegava a ser cômico. Vamos lá, para contratar aqui uma trabalhadora na área de agente de serviços gerais, né? Mas tem que ter... A gente precisa se qualificar, isso é indiscutível, tá certo? Lógico. Mas tinha que ter, por exemplo, o curso básico de inglês, um curso avançado de informática. As pessoas precisam se buscar para serviços gerais. Então, é dessa discrepância, dessas contradições que eu trago também que dificulta a inserção, sabe? A gente pode captar o profissional e ali treinar esse profissional. E ofertar essas possibilidades de cursos também de qualificação. E como você vê essa mudança assim, de área, de segmento? Profissões que estão morrendo, profissões que estão nascendo, e que é uma corrida frenética e que prejudica as minorias, prejudica ou que não sejam minorias, mas pessoas em vulnerabilidade. Um ritmo frenético, como vou dar um exemplo. Na área da comunicação e do marketing, a inteligência artificial, os novos programas que são lançados a cada dia, um programa novo de funil de vendas. O cobrador também, né, de transporte público tem deixado de executar essa função por conta, né, dessa maquininha que facilita ali a entrada estão existindo, então simplesmente... Não, você vê, eu posso até estar viajando aqui, né? Mas quando eu viajo na internet, assim, procurando coisas interessantes, eu vejo assim, em Dubai, os seguranças, os agentes, que aqui a gente entende como agente da guarda municipal, ou os PMs, por exemplo, lá são robôs que andam como se fosse parecendo desenho animado, que andam naquelas, não sei se é um skate que fica flutuando assim, e que consegue responder todas as perguntas e consegue direcionar e substituir o homem totalmente. A gente pode falar assim desse recorte do avanço tecnológico, né? Tem contribuído, tem, mas tem também prejudicado muito, né? Muitos trabalhadores que têm deixado de exercer sua função ali por conta dessa máquina que chega agora ao mercado para fazer o que antes um humano fazia. Né? Mas a gente não pode esquecer que ainda que tem essa máquina, não é a mesma coisa de ter alguém lá. Ela é limitada, né? Só que isso tem dificultado sim, esse avanço, esse boom tecnológico tem potencializado ainda mais essa questão do desemprego, né, em massa. E mexe com a questão emocional também. Tem, claro. Imagine só você ter que sair de um ambiente de trabalho, de uma empresa que você tem lá uma história de 10, 20 anos, mas em tese, intrinsecamente, você sabe que você foi substituído, por exemplo, por conta de uma máquina. De um chat GPT. Né? Imagine. Então, isso mexe mesmo. Ser substituído por uma máquina e ainda estar em situação de desemprego. Imagine. O recorte ele é perverso. É algo surreal. Exato. É frenético e faz com que pessoas que tenham já um ritmo acelerado para manter os velhos hábitos, agora com os novos, piorou mais ainda. E também na qualidade de psicóloga aqui, eu quero dizer que diante dessa realidade, a gente precisa também começar a olhar nossas próprias potencialidades, né? Ainda que você tenha ali criado uma história no ambiente de trabalho, naquela empresa, e que agora você deixou de estar naquele ambiente, naquela empresa, você pode agora olhar de uma outra forma para você mesma e desenvolver potencialidades que antes você não conseguia desenvolver porque estava limitada naquela organização, né? Aí eu estou falando, me referindo ao processo de iniciativa, de você empreender, começar a empreender, sabe? Desenvolva ali potencialidades que você já tem e ver no que você pode fazer, né? Para ter uma renda a mais. Fala-se muito disso, de que há uma mudança de exigência de habilidades e competências. A gente fala de inovação, né? A gente precisa agora entender que nesse meio tecnológico vai exigir da gente muito mais essa parte da inovação, da criatividade, né? Onde é que eu posso agora me desenvolver? O que é que eu posso fazer agora, sabe? Só que, infelizmente, essa forma de pensar racionalizada, ela não chega de imediato quando você acaba de ser demitido. Isso. Você ainda passa por um processo de negação. Você nega
a tua existência naquele lugar, sabe? De estar como desempregado a partir de agora. Você nega essa condição. Então, até você conseguir racionalizar que pode ser também uma oportunidade, porque também é na crise que a gente enxerga, né, a oportunidade. Demora um pouquinho. Demora. Entende? Então, mas a gente tem essa capacidade de inovar, adulto, né? de criar. Porque também a gente se acomoda. E aí eu tô trazendo a lógica da zona de conforto, que a gente tanto fala, sabe? A gente tá aqui num local há anos desenvolvendo aquela mesma coisa, tem experiência, e a gente acaba se acomodando, a gente não arrisca, a gente não se permite inovar. Então, sair da zona de conforto também, né, nesse momento de desemprego, é importante, porque é na crise que a gente enxerga a oportunidade. Na matéria da Fords, eu vi que as pessoas elas estão optando mais por trabalhar de forma híbrida, com alguns benefícios não remuneratórios, do que plano de saúde, por exemplo. Como se dissesse que o bem-estar emocional estaria vinculado muito mais a outros fatores que não a remuneração, como, por exemplo, não ir todos os dias para o trabalho, ir 3 vezes na semana, porque se você parar para pensar no trânsito, no deslocamento que você vai ser 2 horas no mínimo e de volta, né, fora o tempo que você passa lá, e questão de parar para alimento, tem que dar o ponto de descanso. Sim. E tudo, as exigências da burocracia normal, né? E a questão do investimento emocional, de não estar ali lidando, às vezes, com pessoas que não têm o mesmo perfil e que têm dificuldade, e de ter também tempo livre para se dedicar às demandas da vida pessoal, que fica de lado, principalmente para a mulher, no caso da mulher, quando ela está inserida fortemente no mercado de trabalho. Uhum. Ela não consegue manter uma vida ali com o casamento ideal, com a criança. Às vezes, hoje em dia a gente está vendo que o número de filhos está diminuindo, né? As pessoas estão tendo, a pirâmide etária está mudando, as pessoas estão envelhecendo mais, né? Ela não está crescendo mais de uma forma proporcional. A gente está vendo mais idosos, cada vez a população ativa está menor, né? Crianças nascendo menos, exatamente porque as pessoas não conseguem dar conta de cuidar de mais de um filho e tá no mercado de trabalho e tá se desenvolvendo. As mulheres não conseguem dar conta porque os homens ainda não chegam junto da forma como supostamente deveria chegar, né? Exato. Drica, vamos interagir aqui com algumas perguntas, né, que estão chegando aqui pelo WhatsApp, o 982077246. E aí aqui tem uma pergunta, né? É bom acompanhar também a Elson, nossa querida Elson, algumas interações ali, né, no Instagram. Importante. Mas chegou uma pergunta aqui, Drica, né? Como as políticas públicas de Joana, viu? Joana, um abraço, Joana. Como as políticas públicas podem atuar na inserção de profissionais no mercado de trabalho, né? A gente sabe que o poder público possui inúmeras formas de intervenção, Joana, que afetam o nível de emprego. Essas formas são desde a fixação do salário mínimo, né, o contexto institucional, que está ali, né, no processo de regulação dessas relações capital-trabalho e os custos fiscais, né, desde também a formação profissional que a gente falou aqui. Então, é pensar nessa ligação, né, dessas políticas associadas a uma política de qualificação também. Vai ter todo o histórico, o investimento de que área da economia vai ser feito no país, né, qual é a área que vai receber um alocamento de verba para investir, a qualificação para preparar os profissionais para atender a esses recursos, porque não adianta, por exemplo, a gente criar, vamos supor, não se faz ciência e pesquisa e tecnologia no Brasil. Se faz, se profissionaliza, capacita, pessoas são capacitadas, só que elas não têm mercado de trabalho que atenda aqui a expectativa dela. E o que é que ela faz? Ela usa todo o recurso daqui para se formar, bolsa de estudo, todo recurso da verba do país, e quando se forma tem que ir para a Europa, tem que ir para os Estados Unidos para poder colocar em prática o conhecimento dela. Tem que fazer pós em Harvard, tem que ir para Stanford, tem que ir para outros lugares onde tem pesquisadores e pessoas de ponta e que tem laboratórios e instrumentos e toda a instrumentalização para exercer a profissão dele. Então, não é só fazer coisas soltas para mostrar trabalho.
né? A política pública ela tem que ser pensada em todas as fases, para que chegue no fim, para que a gente atenda na hora da avaliação de desempenho, a gente consiga reconhecer que chegamos ao ponto ideal que havia sido objetivado no início. E aí, só trazendo outro recorte, né? Não apenas essas pessoas que podem ir para a Harvard fazer qualificação, mas também fazer com que essas políticas, né, de qualificação profissional possam chegar nas periferias através de programas governamentais, né? Inclusive, eu quero também aqui agradecer os grandes projetos que o governo do estado tem oferecido à população mais carente, né? Através do Qualifica Bahia, pelo Trilha, o programa Conectar, que são programas que têm ajudado bastante, né, a esse público que, em tese, são pessoas que estão à margem mesmo, né, que são estigmatizadas, conseguem fazer sem nenhum tipo de custo, né, de forma gratuita nas suas próprias comunidades. E você acha que esses cursos assim, vão ajudar a eles terem, mas a remuneração vai ter um teto, né? Assim como qualquer outro curso, você sempre tem um teto. Só que a gente precisa também entender que tem essas pessoas que elas não conseguem alcançar, pelo menos no momento, a fazer um curso de qualificação fora do estado, fora de sua cidade. Não, então, fomentar, potencializar essas estratégias, né, fazer com que esses cursos possam chegar até eles também é fundamental. E o governo do estado faz muito bem isso. Até para fugir do assédio, do tráfico que existe. E aí também já envolve uma outra questão, nem todos conseguem sair de suas localidades para se qualificar fora, porque não tem transporte, né? Então aí você acaba ajudando bastante e fazendo com que essas pessoas entendam que o caminho é a qualificação. E mudando a mentalidade, Muda a mentalidade e você acaba ofertando ali um leque também de oportunidades, né? Porque após esse curso de qualificação, alguns conseguem ainda serem encaminhados para o mercado de trabalho, né, através desses programas, né, que são ofertados. Minha gente, eu preciso interromper, porque eu já estou aqui recebendo puxão de orelha e o assunto tá bom, tem muito conteúdo para falar. Mercado de trabalho é amplo, como o Júlio falou, até se for especificar cada público, as dificuldades de cada público, é algo que vai precisar ali fazer uma série, mercado de trabalho para cada grupo específico, mas dessa vez a gente vai ter que ficar por aqui, porque já são 11h03, né? Nosso horário, a gente passou aí 3 minutos do horário de Aécio, aí a Aécio tá ficando doido aqui, os cabelos tá arrupiando tudo, e ele tá ali puxando nossa orelha. Exatamente, chegamos aqui em nosso horário, muito obrigada mais uma vez por acompanhar o nosso programa. Foi um tema bem bacana da gente discutir, né? Mas que mexe também com a gente. Próxima semana vamos tentar trazer uma outra temática que tem a ver também com isso que a gente trouxe aqui, principalmente agora no final, né? Que mexe com diversos públicos. Eu lembrando aqui agora, quando você faz esse recorte, que realmente é um tema amplo, eu lembrei de uma fala de uma colega que ela mora na Pituba e ela falou que a segurança ela tem dado um suporte que tem minimizado a questão da violência. E aí eu disse para ela, você fala de qual lugar? Né? Então, acho que é importante a gente pensar mesmo em qual público, que público é isso que eu estou falando. A segurança pública é pano pra manga aí. Vamos lá, exato. Eu acho que é um tema pra gente debater no próximo programa, né? Segurança pública, mas a gente vai decidir direitinho. Vamos aí, surgiram aí as suas pautas, surgiram aí os seus recortes, para que a gente faça aí e atenda vocês que são os nossos protagonistas. Um grande abraço, gente. Beijo pra todos. Aí você tá aqui comigo, ó. Tchau, tchau. Nossa, Mari.